O Brasileirão tá nas mãos dos tricolores. Campeão da Liberta e da Copa do Brasil, São Paulo e Fluminense têm jogos importantíssimos nessa reta final e que interferem diretamente na vida dos seus rivais, nas duas partes da tabela, tanto lá em cima quanto lá embaixo. Mas e aí? Os dois times vão entregar primeiro o lado carioca, o jogo contra o Santos, que tá ligado diretamente à briga no rebaixamento contra o Vasco. Depois, o Palmeiras no Allianz Parque. E essa aí tem uma historinha que já já eu vou te contar. E fecha na Arena contra o Grêmio. O Flu tem um grande trunfo ao seu lado, que você também pode chamar de desculpinha, o Mundial. E o Fernando Diniz já anunciou que deve poupar os titulares nesses 3 últimos jogos. Contra o Santos vai quem tiver bem fisicamente, até porque o Fernando Diniz não poupou geral de fato desde a final da Libertadores. Só que o Samuel Xavier já se machucou, o Felipe Melo teve um desconforto muscular, então é bom dar uma segurada, né? Contra o Palmeiras, jogo que vale a liderança pro Verdão. Na briga com quem? Flamengo e Botafogo. Outro ponto, gramado sintético. Muita gente fala que nesse tipo de gramado as lesões são mais recorrentes. Então será que o Flu não vai utilizar disso para não fazer aquela forcinha a mais? Aliás, olha que curioso, em 2010, penúltima rodada, Palmeiras e Fluminense na Arena Barueri. O tricolor disputava a liderança com o Corinthians e a torcida palmeirense fez até festa para os jogadores entregarem a partida. O episódio ficou bem marcado. Será que agora chegou a hora deles retribuírem esse favor? A última rodada é contra o Grêmio, o jogo oficial mais próximo da estreia no Mundial de Clubes. E esse jogo não deve valer muita coisa. Será que vale a pena ir com os titulares? Pra mim, não. Se eu fosse o Fernando Diniz, o próximo jogo que eu jogaria com o elenco completo, força máxima, seria na semi do Mundial. E o São Paulo? Se liga na ordem. Primeiro jogo contra o Bahia, adversário direto de Corinthians e Santos na briga contra o rebaixamento. Depois, Atlético Mineiro e Flamengo, os dois que disputam o título brasileiro com o Palmeiras. Nas simulações, geral tá dando São Paulo com 3 derrotas já. Provavelmente já escapou do rebaixamento. Nenhum time na história do Brasileirão caiu com 47 pontos. Enfim, o trunfo tricolor, ou a famosa desculpinha, pelo menos para os 2 primeiros jogos, tá pronta. O São Paulo não ganhou de ninguém fora de casa nesse Brasileirão. É o segundo pior visitante, só tá à frente do América já rebaixado. Mas por outro lado, não é meio vergonhoso não ganhar nenhum jogo fora de casa? Não tem nenhuma vitória como visitante? Isso aí na história pesa, hein? Na última rodada, um confronto muito interessante contra o Flamengo, que já foi campeão no Morumbi, né? 2020, inclusive o último título brasileiro do Mengão. Mas tem uma rivalidade muito forte entre as duas equipes. Fizeram a final da Copa do Brasil nesse mesmo ano. Mas calma, nada se compara com a do Palmeiras. E pode chegar os dois times brigando no saldo de gol. Hoje a diferença é grande, 9. Mas lá pode chegar 7, pode chegar 5, pode chegar 4. Mas e aí? O São Paulo vai se sujeitar a tomar uma goleada dentro do Morumbi para tirar o título do rival? Eu citei aquela parada que o Palmeiras entregou pro Flu lá em 2010, mas a gente tem muito na cabeça a vez que o São Paulo salvou o Corinthians. Venceu na última rodada do Campeonato Paulista, com os gols do Grafite lá, e ajudou o rival a se salvar. Então, não sei não, hein? Mas agora se liga nisso aqui, olha que loucura. Se o Fluminense entrega pro Santos, português bem claro. Se o São Paulo não faz toda aquela força para ganhar do Bahia, o Cruzeiro vai garantir seus pontinhos aqui, outro ali. Não tem como, vamos botar um empate aqui com o Atlético Paranaense, beleza? Esse jogo aqui, ele vira um Deus nos acuda. Esse jogo aqui é uma final, Corinthians e Vasco vira final. Se o Vasco ganha, o Corinthians entra na zona. Se o Corinthians ganha, o Vasco entra na zona. Então sim, esses confrontos podem definir o Campeonato Brasileiro na parte de baixo. Mas na parte de cima também. O Fluminense pode consagrar o Palmeiras campeão com uma rodada de antecedência caso o Galo vença o Flamengo no Maracanã.
E aí, turma tricolor, perderiam essa oportunidade? Os confrontos estão na tela e a parada é a seguinte: você aí é a favor ou contra entregar jogo para prejudicar o rival?